Olá, boa noite a todos. Como estão? Estamos entrando ao vivo aqui em mais uma live onde a gente fala sobre a dança tribal, onde a gente fala sobre o ATS, sobre a dança no geral. Hoje é um dia muito propício até para falar disso, porque eu tava assim numas questões pessoais, pensando bastante a respeito das novidades que estão rolando aí no universo tribal. Boa noite, queridas. Boa noite, Isa. Boa noite, Karina. Como vocês estão? Bom, enquanto o pessoal vai entrando aqui, deixa eu continuar minha reflexão do dia. Hoje eu estava pensando bastante sobre essa coisa das nomenclaturas, dos métodos, das mudanças que a gente passa, né? Que os métodos passam. E estava realmente pensando nessa coisa de até que ponto, né, isso nos interfere, né? Até que ponto isso nos impacta. E até que ponto realmente a questão da dança não é simplesmente dançar mesmo, sabe? Saudade de vocês. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Se não estiverem me ouvindo, me avisem, por favor. Bem-vindos. Então, eu estava aqui refletindo justamente hoje. Até fiquei assim, falei, nossa, hoje eu tô com a cabeça assim tão, né, tipo, tão reflexiva a respeito da dança. Será que é um bom momento para a gente falar sobre as dúvidas, para a gente falar sobre como começar a dançar? E na verdade eu cheguei exatamente numa conclusão seguinte, que é hoje é um ótimo dia para falar disso, justamente porque muitas reflexões vieram na minha cabeça sobre essa questão de métodos, certo e errado, estilos, né? Inúmeras formas de trabalhar cada estilo, de trabalhar cada vertente da dança, quando no fim das contas a gente buscou a dança por coisas muito mais simples, né? Então, estou muito animada, na verdade, para dividir essa reflexão aqui com vocês hoje sobre como começar a dançar, né? Isso é um assunto que para algumas de nós, para alguns de nós, não é tão complexo. Alguns de nós, assim como eu, começaram a dançar ainda na infância, né? Nem chegaram a ter algum tipo de temor ou de insegurança para começar a dançar, né? Mas muitas mulheres que eu conheço, muitos amigos que eu conheço, homens, mulheres, sentem algum receio às vezes, principalmente depois de adulto, em começar a dançar, né? Sente algumas inseguranças, tem muitas dúvidas ou enfim, talvez achem que precisam de muita coisa, de muito preparo para começar a dançar, acham que não tem mais idade para dançar, acham que não tem o corpo perfeito para dançar, né? E eu queria trazer essas questões aqui hoje, né? Primeiro, comentar com vocês o seguinte: é, se vocês quiserem comentar comigo, compartilhar comigo por que vocês começaram a dançar, né? Mas eu tive alguns momentos aí com a dança na minha vida e os motivos sempre foram muito diferentes, né? Então eu vou compartilhar aí com vocês um pouquinho, né? De repente alguém de vocês aí se identifica, né? Teve um momento parecido, mas se vocês quiserem compartilhar comigo por que vocês dançam, é, como que vocês começaram a dançar, vou ficar muito feliz da gente comentar aqui, tá bom? Então fiquem à vontade. Enquanto o pessoal não chega, né? Vamos lá.
Seguinte, eu comecei a dançar muito criança, com 7 aninhos de idade ainda, através do balé clássico, né? E na verdade foi uma sacada assim da minha família que percebeu que eu tinha uma facilidade para arte e aí decidiu me colocar em diversas atividades, né? Então, música, pintura, teatro, tudo meio que ao mesmo tempo, e a dança foi uma dessas coisas, né? E eu realmente me identifiquei muito, né, com a dança. Dançava o tempo todo, dançava em casa, dançava no corredor do mercado, dançava em tudo que era lugar e era a minha forma de se expressar mais genuína, digamos assim. Só que daí, quando eu tinha lá para uns 14 anos, eu tive que fazer uma escolha na vida, que foi ou eu ficava, né, no balé, me profissionalizava no balé, e naquela época eu era muito jovem, né, para decidir se realmente eu queria ficar nisso, né, se realmente era o caminho que eu queria. Eu queria fazer outras coisas, queria poder fazer um vestibular, queria ter um pouco mais de liberdade, né? E aí eu dei uma afastada da dança quando eu tinha 14 anos, né? Dei uma afastada do balé clássico. Mas dentro do balé clássico ali eu já tinha vivenciado um pouco de jazz, um pouco de contemporâneo, algumas variações de dança de rua, algumas tinha passado por alguns lugares, né? Quando eu saí da dança, eu realmente senti um buraco muito grande assim na minha vida, né? Eu vi o quanto eu gostava, o quanto aquilo me fazia falta. E aí depois eu fui retornar para a dança quando eu já tinha 20 anos. Eu fiquei afastada 6 anos da dança. E aí os motivos foram completamente diferentes. Eu já me interessei nessa época pela dança do ventre. Eu estava passando por uma fase muito complexa de autoestima, né? Eu tinha um namorado na época e, enfim, a gente, né, era muito imaturo com algumas coisas. Eu tinha às vezes uma sensação de inferioridade e tal. E aí eu decidi fazer algo por mim, decidi fazer algo que eu me sentisse um pouco mais feminina, que eu me reconhecesse mais. E aí eu fui para a dança do ventre. Oi, queridas, boa noite, bem-vindas. Hey, Ellen, maravilhosa, que bom te ter aqui. E aí, gente, eu entrei para a dança do ventre ali quando eu tinha uns 20 anos, né? Fiquei 6 anos afastada da dança. Quando eu entrei para a dança do ventre, fui atrás dessa mulher perdida, né? Que ainda era uma menina, mas que estava tentando se encontrar no mundo, que estava tentando em busca do seu lado mais feminino. E aí aquilo fez um rombo na minha cabeça, assim, tipo, carregou tudo, né? Mudou a minha vida, mudou a minha cabeça. Eu terminei meu relacionamento, foi uma loucura, assim, um vulcão, porque realmente eu me vi ali naquela dança como algo assim muito antigo que eu tinha resgatado e que eu jamais queria deixar de viver, né? E na verdade foram as melhores escolhas que eu fiz, porque afinal de contas hoje a dança é a minha vida, né? Eu vivo da dança, né? Então não poderia ser diferente, né? Mas foi uma conexão totalmente diferente daquela que eu tive na infância, né? E aí, eu tô contando essa história aqui pra vocês porque hoje em dia muitos colegas, amigas falam assim pra mim: "Ah, eu gostaria tanto de fazer aula de dança". Sabem que eu dou aula de dança, né? Então sempre tem os amigos que chegam pra você e falam assim: "Ai, onde você tá dando aula de dança? Queria tanto fazer a aula, não sei o quê, mas acho que eu não levo jeito, acho que não é pra mim. Ai, putz, eu sou toda dura. Eu acho que, né, tipo, acho que eu não vou me dar bem, acho que eu tenho vergonha, acho que, enfim, né, inventa um monte de coisas ali, né, um monte de dificuldades, enfim, pra realmente não fazer isso por si, né? Tipo assim, não começar a dançar, não experimentar isso. E hoje eu queria dizer assim pra vocês que na verdade é muito mais fácil começar a dançar do que a gente imagina,
né? A questão do movimento para o nosso corpo, ela é completamente natural, né? O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, para ficar sentado. A nossa estrutura corporal foi feita para se movimentar, né? Então, seja um esporte, seja uma musculação, que seja um tipo de dança, né? Do estilo X, do estilo Y, isso é completamente natural para a gente. E a questão do movimento é uma expressão que vem antes do nosso falar até, né? Então, antes da gente ver a dança como algo complexo, né? Como algo cheio de técnicas, difícil, nossa, acho que eu não levo jeito, a gente tem que também entender a dança e o movimento como algo inerente ao ser humano. É algo que está na gente, né? Que a gente antes tinha menos pudores, antes a gente tinha mais liberdade, talvez, e a gente se permitia mais fazer. E aí, conforme a gente foi crescendo, às vezes por conta de crenças limitantes, por conta de, enfim, vários fatores, às vezes limitações do corpo, né, mesmo, então depende de cada caso. A gente foi perdendo, né, essa conexão com o movimento e achando que isso são para pessoas que têm, sei lá, talento. Vou até falar sobre isso, assim. Eu não gosto muito de falar que as pessoas têm talento, né? A Ellen está comentando aqui, eu estava refletindo exatamente sobre isso hoje. Sim, né? Às vezes a gente vê um tipo de prática como algo assim muito mais difícil do que né, de começar. A gente vê às vezes as pessoas naquelas posturas de dança, postura de yoga, a gente na nossa cabeça ali, né, corta um caminho, né, que a pessoa teve e fala, nossa, eu nunca vou chegar a fazer aquilo. E na verdade, o mais gostoso disso é o próprio caminho, né? É você usar a dança como um benefício para o seu corpo, para a sua mente, como um veículo de autoconhecimento, né? Não só a dança, como outras práticas e outros esportes também. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a questão da dança e do movimento, ela é completamente natural ao ser humano, tá? Então, se em algum momento a gente acha assim, poxa, isso aqui é impossível para mim, é muito difícil, não, isso aqui só quem nasceu, né? Tipo, nasceu para fazer circo, nasceu para fazer dança, só assim a pessoa consegue. Não é bem assim, tá bom? Só que a gente precisa começar, né? A gente às vezes tem que parar de colocar um monte de X e Y e simplesmente começar. Você pode começar de várias formas. Agora que a gente está aqui na pandemia, por exemplo, tem muita coisa disponível online boa, né? Gratuita. Então, nem sempre é o fator financeiro, nem sempre é a questão de corpo, a questão de idade ou de limitação física, tá? A maioria das vezes, né, pode ser que isso esteja na nossa cabeça, né? E eu garanto para vocês que alguma prática vocês vão se identificar e que isso vai fazer assim uma grande diferença, uma grande revolução na vida de vocês, porque uma vida, né, tipo um corpo que se movimenta, ele tá de acordo com o movimento da vida, tá? Aí tô falando uma filosofia que é muito pessoal, algo que eu penso, né, assim, pessoalmente. Mas realmente a vida é movimento, né? Então o fato da gente estar em movimento, nas nossas decisões, nas nossas escolhas diárias, nas nossas práticas, isso tudo é o mesmo fluxo da vida, né? Nós não nascemos para ficar parados. Pensem nisso, certo? Então, da próxima vez que você achar algo difícil, começa a fazer sem muita pretensão, sem muita expectativa, sem se julgar, né? Que é importante, sem se punir, que é importante. E veja, de repente não vai ser aquele estilo, vai ser um outro estilo e tal. Mas o primeiro passo é você se permitir, né? É você se permitir, falar assim, por que não, né? Vamos tentar, né? Existe uma aulinha aqui, uma aulinha ali,
Muita coisa legal rolando na internet, muita live boa, muitas aulas boas gratuitas, tá bom? Inclusive tem algumas aulas lá no meu canal, para quem, no meu canal do YouTube, aqui no IGTV também deixo algumas coisas, mas no YouTube principalmente tem algumas aulas abertas para quem tá querendo assim começar no estilo, não sabe por onde começar. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês são sobre os benefícios do movimento e da dança na vida de vocês, não só mentais, né, corporais, como também a dança pode te ajudar a superar desafios, né, se desafiar e sentir essa superação, falar caramba, eu quero dançar desse jeito, eu quero conseguir fazer um movimento tal, colocar isso como um objetivo e conseguir realizar, que também é muito importante para a vida, né? Ter alguns desafios e superá-los, tá bom? Como também a questão de servir como autoconhecimento, você se conectar mais com seus sentidos, né? Você conhecer mais o seu corpo, você saber o que você gosta mais em você ou não. Então, eu uso muito a dança também como autoconhecimento, né? Não só os movimentos, mas aquilo que eu tenho dificuldade. Por que que eu tenho dificuldade em determinadas coisas? Por que que outras coisas podem ser mais fáceis para mim? Então, tudo ali é uma coisa só, tá bom? Então, eu queria comentar primeiro os benefícios de você se movimentar. Aí, vamos ali para a parte das dúvidas, né? Ah, Lilian, que caminho que eu sigo? Como que eu começo? Ai, por exemplo, queria estudar tribal, mas tem tanto tipo de tribal, tem tanta coisa, né? Tem tantas aulas diferentes, tem tantos estilos diferentes, bailarinas diferentes. Eu sugeriria que você primeiro se identificasse, né, com aquela pessoa que você admira, né? Então, por exemplo, você pode começar assistindo alguns estilos, né, lendo sobre os estilos, tipo, poxa, acho que eu me identifico mais com as fusões, acho que eu me identifico mais com o estilo tribal americano, acho que eu me identifico mais com o estilo tribal Brasil, e assim vai, né? Nesse momento, de novo, estamos em pandemia e tem muita coisa legal na internet, né? Então, uma coisa que pode ajudar você a se identificar com o estilo é você assistir os materiais das pessoas que você se identifica, das pessoas que o trabalho te interessa, e aí ir buscando ali dentro desse nicho, tá bom? Isso eu tô falando do tribal, né? Mas eu queria até comentar com vocês o seguinte, que tudo depende do seu objetivo, tá? Porque, por exemplo, né? Você pode começar a estudar de uma forma mais tranquila, né? Com o intuito assim de, por exemplo, ai meu, eu só quero ter um momento ali para extravasar um pouco, para dar uma distraída, quero ter um momento só para mim, né? Esse é um momento que eu tiro para mim, que eu posso, enfim, dar um tempo dos meus afazeres de casa, por exemplo, e tirar esse tempo para mim, para eu estudar, para eu me conectar comigo. Ou você pode ser o tipo de aluna que fala assim, não, eu já quero entrar porque eu quero ir até o final, eu quero ter uma formação, eu quero trabalhar com isso, enfim. Então, tudo depende do seu objetivo, tá bom? Comentando um pouco sobre os meus cursos, né, para que vocês entendam, hoje em dia eu tenho cursos para vários tipos de objetivo, né? Isso dentro do tribal e também dentro das fusões. Então, hoje em dia eu tenho um curso chamado ATS Dancing Flow, que é bem focado em pessoas que estão buscando melhorar sua ansiedade, trabalhar a dança de uma forma que não se cobre tanto, mas que a pessoa também conheça, né, tipo, os fundamentos da dança tribal, ela também conheça os passos, mas ela não quer tanto ter um rigor técnico, uma cobrança naquele momento, ela quer dançar
né? O máximo que ela aguentar ali, ela quer ter um momento para ela, um momento onde ela não pense em outra coisa. Então, para esse público, por exemplo, tem o ATS Dancing Flow, né? Que é um tipo de meditação ativa, digamos assim. Estou resumindo bastante, tá? Por exemplo, um outro curso que trabalha de uma forma muito diferente, meu, que é o Mudanças. O Mudanças foi um curso que vai abrir as inscrições novamente, mas foi um curso assim super intenso de autoconhecimento através do movimento. É um curso que tem muitas fusões, né, dentro dele. Fusiona técnica de dança contemporânea, fusiona, né, o próprio ATS, que foi algo que eu vivenciei e vivencio até hoje, mas que eu vivenciei por mais de 10, 12 anos, né? Então é um curso que já foca muito em autoconhecimento através da dança, através das sensações, através da reflexão. E aí temos alguns cursos, por exemplo, que formam, né, pessoas, né? Esse tipo de formação que eu tô falando, gente, são formações assim nas matérias do ATS, por exemplo, né? Que é o curso que eu mais trabalho, que já formei muitas pessoas, que já, enfim, formei muitos professores aqui do Brasil e tudo, que é um curso mais focado em pessoas que querem técnica, que querem realmente, olha, de onde vem isso, para onde vai aquilo, isso aqui veio de, né, qual que é a história desse movimento, o que que ele faz, qual é o objetivo dele, tal, tal, tal. Então, para que você ache o curso perfeito para você, dentro do tribal ou dentro de outras práticas, é legal você saber assim qual que é o seu objetivo, né? Se você quer algo mais tranquilo, por que você está buscando a dança? E aí isso fica um pouco mais fácil de você direcionar. Isso eu estou dando um exemplo dos meus cursos, que hoje em dia todos têm tribal, dança do ventre e outras práticas artísticas que eu pratiquei aí ao longo da vida. Mas isso pode servir para jazz, pode servir para balé, pode servir para dança de salão e qualquer outra prática, certo? Aí eu queria falar um pouquinho sobre as inseguranças, né? Quando a gente começa a dançar, às vezes é assim, a gente demora para dar o primeiro passo. Aí demorou para dar o primeiro passo, né? Agora falou, não, agora eu vou me matricular, vou fazer aula. E aí entrou. Aí entrou, né, na primeira aula de dança, cara, viu um negócio ali que é meio difícil, tentou, né, assimilou ali na cabeça, mas o corpo não assimilou muito bem, e aí, putz, não, acho que isso aqui já não é pra mim, né, já começa a colocar algumas dificuldades, já começa a julgar, né? O que que acontece, né, com muitas pessoas que começam a dançar e se deparam com seus primeiros desafios, né? Entram aí alguns mecanismos, né, algumas coisas que desanimam muito, né, a gente enquanto aluno, né? Então, uma delas é essa questão do julgamento, é a questão da comparação. Então, às vezes a gente se julga muito rápido, né? A gente não se permite estar num lugar ali de desconforto, né? De tipo, caramba, eu realmente não sei nada sobre isso. Então, é normal né, que eu esteja com dificuldade, é normal que eu ainda não tenha entendido. Não, a gente já fica muito desconfortável nesse lugar, né? E com isso a gente acaba, às vezes, desistindo de algo maior, desistindo de algo que a gente gostava tanto por conta desses julgamentos. Medo do que os outros vão achar, medo do que, né, tipo assim, achando que alguém está se comparando com a gente, né, muitas vezes, ou realmente se comparando com uma pessoa, né? Às vezes também se comparando com uma pessoa que está muito mais tempo treinando e isso acaba desmotivando bastante. Então, uma dica para vocês é livre-se desses julgamentos, tá bom? Esse julgamento, assim, esses medos, essas comparações, enfim, essas autossabotagens que a gente faz com a gente quando a gente está aprendendo uma prática nova,
ou quando a gente está aprendendo de uma outra forma, né? E tá ali uma folha em branco de novo, né? Do zero, tá? Então, ter um pouco mais de carinho, né? Consigo mesmo. Tenha um pouco mais de paciência consigo mesmo quando você estiver nesse processo, tá bom? Não se julgue tanto, né? Não desista tão fácil de algo que você quer muito por conta desses julgamentos. Não desista por conta de crenças, né? Muitas vezes, muitas pessoas conversam comigo e eu fico assim, claro, tentando ajudar, mas muitas vezes muito triste, porque eu vejo assim que a pessoa ela já chega assim toda armada, né? Ela já chega assim falando: "Ai, olha, eu queria aprender, mas eu sei que eu não tenho mais idade para isso, eu sei que eu não tenho mais corpo para isso" e tal. E aí você fala assim: "Nossa, mas quem disse isso?" Né? Quem disse isso? Né? Quem disse que existe o corpo certo, que existe a idade certa, que existe assim, que a dança é só para quem tem talento, sabe? Eu ouço muito isso. Ah, mas tal pessoa tem talento, aí fica fácil e tal. Gente, não é bem assim, tá bom? Não é bem assim, né? E pode ser que algumas pessoas tenham mais facilidades, digamos assim, para algumas coisas, da mesma forma que você tem facilidades e outros talentos para outras coisas, né? Então, não existe essa desvantagem, que as pessoas são realmente diferentes, né? Oi, Lu, tudo bem? Bem-vinda! Estou falando um pouquinho sobre as inseguranças na hora de começar a dançar. Então é isso, gente. Às vezes a gente se sabota um pouquinho, sabe? É preciso que a gente tenha um pouco mais de amor, um pouco mais de cuidado com a gente quando a gente vai iniciar algo e realmente aquilo é muito novo. A gente realmente ainda não vai sair super bom naquele momento do jeito que a gente gostaria, né? Mas se é algo que você quer muito, se é algo que te faz bem, algo que faz seu olho brilhar, não desista disso por conta dessas crenças, tá? Crenças assim, às vezes elas estão aí, muitas vezes elas nem eram nossas e a gente pega como verdade, né? Então, tipo assim, é preciso ter muito cuidado com o que a gente acredita, principalmente sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa capacidade, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre essa questão da insegurança quando vocês começam uma dança nova, uma prática nova, é esse cuidado, tá? Esse cuidado com essas crenças limitantes, né? Vou dar um exemplo aqui do ATS. O ATS, por exemplo, é uma dança, uma das mais democráticas que eu conheço. É uma assim, é uma dança que todos os corpos conseguem dançar, todas as idades conseguem dançar, desde que você, né, se identifique com algumas metodologias, desde que você entenda o que você está fazendo, todos os corpos, todo mundo consegue dançar. Então não é algo assim, a gente só dança até 18 anos, a gente só dança se a gente pesar 40 quilos. Não é. Pelo contrário, é uma dança assim muito democrática, né? É uma dança muito acolhedora, tá? Então, assim, às vezes a gente aí, né, não se encontrou porque não experimentou algum estilo, algum novo estilo, né? Um outro estilo, tá bom? Mas eu tenho certeza que sempre vai ter algo ali que vai te despertar, algo que vai fazer seu olhinho brilhar, né? E eu tenho certeza que a dança traz muitos benefícios para a vida. Você não precisa ser uma pessoa super dançarina e famosa com a dança, né? Ou viver disso, ou tipo ir para uma companhia. Não, isso, a dança que eu tô falando, né? É desde você colocar uma música que você goste, você balançar um corpo na sua casa, sabe? Lavando louça. É disso que eu tô falando, né? É um lugar de amor próprio mesmo, é um lugar de falar, cara, gosto de dançar esse som, gosto de sentir meu corpo se movimentar, como é que eu me sinto quando eu me movimento. Eu acho a dança, né, e a movimentação em si
puro autoconhecimento, certo? Bom, aqui eu recebi umas caixinhas, né, ali que eu deixei no Instagram e uma das pessoas me disse sim que tem muita vergonha, né, para começar a dançar. E eu encaixei isso nessa parte da insegurança. É, assim, a questão da vergonha, ela pode estar atrelada a muitas questões, porque pode ser desde da pessoa mesmo ter vergonha de se olhar, né, de se conhecer. Às vezes ela tem tantos traumas, sabe? Carrega tantas dores no próprio corpo. Então é super delicado falar sobre isso, né? Mas pode ser também uma vergonha do julgamento alheio, tá? Pode ser uma vergonha assim de o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar de mim, né? E quanto a isso, né, se for o caso, eu gostaria assim muito que todo mundo fosse liberto disso, sabe? Porque a gente deixa de fazer muitas coisas na vida por como é que fala, medo do julgamento alheio, que nada diz respeito a gente, na verdade, sabe? O que o outro vai pensar é problema do outro, tem nada a ver com o que eu penso de mim, não tem nada a ver com o que eu sei sobre mim, né? Então, se for esse o caso, né, o meu conselho seria tentar se libertar desses julgamentos alheios, tá? Mas eu sei que é um assunto delicado, né? Vergonha pode estar atrelada a muitas coisas, o nosso corpo carrega muitas impressões, muitas histórias, né? Tudo que a gente viveu e às vezes antes da gente até ter nascido, as coisas estão impressas no nosso corpo. A Lu tá comentando aqui, sou psicóloga e vejo que preciso eu mesma postar eu dançando, para empoderar também as mulheres, até mesmo homens, para dançar e não se julgar muito. Sim, sim, eu acho que é uma forma, né, da gente se perguntar, né, tipo assim, qual é esse julgamento, né, qual que é essa vergonha, qual que é esse lugar, né, de tipo assim, eu não faço isso porque eu não quero, porque, enfim, não me importo, ou realmente, poxa, eu adoraria me postar dançando, tô dando um exemplo, tá, Lu? Não sei se é o caso, mas eu adoraria me postar dançando e não posto porque, né, tipo, tenho vergonha do que se as pessoas vão gostar, se elas vão agradar ou não, tá bom? Aí uma coisa pessoal para vocês é que eu por muito tempo fui uma pessoa, né, e ainda trabalho isso em mim, mas foi uma pessoa preocupada em agradar, né? Preocupada em não entrar em conflito, né? Às vezes eu me pego fazendo isso também, sabe? Ainda, né? E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, essa questão do agradar, porque a gente acha que com isso a gente vai ser amado, né, no mundo. A gente acha que o fato da gente tentar agradar a maioria das pessoas talvez signifique amor. Eu, no meu caminho pessoal aí, tô descobrindo várias coisas sobre mim nesse processo. E uma delas é que a gente não vai agradar, tipo assim, metade das pessoas que a gente gostaria de agradar, sabe? E que a gente muitas vezes fica preocupada, né? Deixa de fazer algo assim que é gritante na nossa alma, né? Porque eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já senti isso, assim, que eu tinha uma coisa assim muito gritante na minha alma, que eu tinha que pôr pra fora e eu não coloquei por medo do julgamento dos outros, por medo de não agradar, sabe? Então, o que eu digo pra vocês, como experiência pessoal, que não vale a pena. Não vale a pena. O que eu tento levar aí pra minha vida hoje é a gente ser íntegro. Se para mim faz sentido, então para mim é verdade. E ponto, a gente não sabe da verdade do outro, a gente não sabe o que passa na cabeça do outro, né? Então,
como é que fala? Quanto mais a gente estiver livre mentalmente, melhor pra gente, melhor pra nossa dança, melhor pro nosso movimento artístico, certo? E aí, última partezinha que eu queria comentar desse processo de começar a dançar é sobre as dificuldades, né? Também recebi uma resposta lá na caixinha dizendo que eu tenho muita dificuldade com o ritmo, eu acho meu corpo muito duro, né? E aí o que que acontece? São vários processos, né? Primeiro, a questão do ritmo, da musicalidade, a questão dos sentidos, né? Quando a gente dança, quando a gente se move, e aquilo que a gente tem mais facilidade em perceber. Então, existem algumas pessoas que têm muita musicalidade, né? Às vezes a pessoa nunca teve contato, assim, não toca nenhum instrumento, ou sabe, mas ela tem assim uma percepção musical apuradíssima e ela consegue levar isso para o corpo. Às vezes não, às vezes a pessoa ela é super boa musical, né? Tipo, musicalmente falando, às vezes músico toca um instrumento e tal, e ela não tem esse ritmo dentro do corpo, tá? Então, por muito tempo também, como professora e estudiosa, eu ficava tentando comparar uma coisa com a outra. Eu falava assim, não, acho que aquela pessoa que tem mais noção de musicalidade, não, certeza que aquela pessoa tem mais ritmo corporal. E tal, tal, tal. E aí, né, no final das contas, eu cheguei à conclusão de que nem sempre está atrelado. Muitas vezes pode ajudar? Pode ajudar. Tanto que é muito importante bailarinos que estudem musicalidade. Muito importante mesmo. É meio que assim, da mesma forma que você estuda a dança, deveria se estudar musicalidade, na minha concepção, tá? Mas existem diversos fatores, né? O sentido, como a pessoa percebe a música, como ela percebe o ritmo, como ela percebe o próprio corpo. E a questão de ter o corpo mais duro, por exemplo, também pode estar relacionado a limitações corporais mesmo, ou até mesmo com vários fatores, como a vergonha, como a pessoa enxerga o próprio corpo. Olha, vou até arriscar e falar uma coisinha um pouco mais profunda, mas pode estar relacionado até traumas, pode estar relacionado até a questões psicológicas bem profundas em relação a esse corpo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma dificuldade de inflexibilidade em um dos tipos de abertura, tá? Vou dar um exemplo meu, da minha vida. E aí, eu tava numa aula de yoga muitos anos atrás e eu tinha facilidade para um tipo de flexibilidade e dificuldade para outro tipo de flexibilidade. E aí, uma vez eu perguntei pro meu professor, falei, mas cara, por que isso, né? Falei assim, por que para fazer coisa X eu consigo, meu corpo vai, ele, né, cede, eu consigo relaxar, ter flexibilidade. Para coisa Y, que me parece ali da mesma família, eu tenho tanta dificuldade, tanto entrave. E aí, na época, ele me perguntou se eu era uma pessoa, por exemplo, tá? Não tô dizendo que isso tem a ver com a relação das conversas aí, tá? Mas ele me perguntou se eu era uma pessoa muito inflexível. E aí eu falei, nossa, aquilo foi um balde de água fria na minha cabeça, né? Porque na época eu era realmente uma pessoa muito inflexível. Assim, pra mim tinha o certo, tinha o errado, e isso refletia muito no meu corpo, tá? Então hoje eu sou um ser humano que acredita que não existe separação, né? O nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos, isso tá tudo muito atrelado, né? Tudo que a gente vivencia, todas as nossas histórias, tudo que a gente viveu e às vezes até antes disso está impresso no nosso corpo, né? Então é algo assim mais forte que a gente até, né? Mas se é algo que te incomoda, que você deseja investigar,
essa questão do seu corpo ser mais flexível ou não, ser mais maleável, mais duro, você pode tentar ir por esse viés de investigar como você lida com as situações, né? O que que você sente quando você está estressado através do seu corpo? Se você sente seu corpo tensionado, se você sente seu corpo diferente, em que momento o seu corpo se harmoniza, em que momento ele fica tenso, que momento você gosta, que momento você não gosta, né? Em que momento você sente determinadas dores. Então é um grande campo de observação, certo? A Luana tinha falado aqui, para mim faz sentido, para mim é verdade. Exato, exato. Então hoje em dia eu tô assim bem falando de uma forma bem pessoal, assim, eu já não vejo mais muito, não acredito mais muito pessoalmente nessa coisa do certo e errado e só tem um jeito de fazer e o meu jeito é certo, o meu jeito é errado. Não acredito, eu acho que tudo é ponto de vista, né? E o que faz sentido para mim é a minha verdade, né? Então, tô falando tudo isso, né, para encorajar aí as pessoas que ainda estão com muita insegurança, que querem dançar, que vêm aquelas, né, mulheres maravilhosas dançando, principalmente aí no tribal, que a gente sabe que a estética é muito apaixonante, que os figurinos são muito apaixonantes, e a gente vê assim realmente artistas maravilhosos, a gente fica encantado. E aí a gente começa a fazer aula, ou primeiro nem tem coragem de começar a fazer a primeira aula, né? Ou começa a fazer aula e aí desmotiva, porque aí vê que tem algumas coisas técnicas um pouco mais complexas. Então não desista se você tem essa vontade, tá bom? Se isso faz a sua alma, né, tipo, se sentir feliz, se você fica com o coração mais quente quando você dança, se seus olhos brilham quando você dança, é porque esse é um caminho para você, né? Então não deixa aí que as suas que essas inseguranças te tirem do seu caminho, que essas crenças que muitas vezes foram colocadas, ai, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aí dos meus amigos. Homem não dança estilo tal de dança. Gente, o homem dança o que quiser. As pessoas dançam o que quiser. A verdade é essa, né? Então, tipo assim, a gente às vezes está impresso de muitas crenças, né? E a gente, infelizmente, muitas vezes isso é mais forte que a gente. Isso nos toma, né? Nos impede de fazer certas coisas que a gente gostaria muito de fazer. Certo? Aqui na última parte das dificuldades tem a questão do corpo, né? E, enfim, né? Aí tem aquela coisa que eu falei que eu não gosto muito de falar do talento, né? Que, enfim, eu acredito que algumas pessoas têm sim facilidade para assimilar os movimentos, né? Para, enfim, conseguir copiar, né, alguns movimentos de uma forma mais fácil, né? Isso eu tô falando assim com um olhar de professora, né? Mas eu vejo que, primeiro, as pessoas não têm só um tipo de aprendizado, né? Então, algumas pessoas elas vão aprender pelo olhar, outras pessoas vão aprender quando você conversa com elas, outras pessoas vão aprender somente se você encosta nelas, se você coloca a mão no corpo, elas têm outro tipo de sensibilidade, né? Então, assim, nós temos diversos tipos de inteligência, sabe? Então, aqui eu tô falando da dança como benefício na sua vida, né? Isso não quer dizer que você vá virar um profissional da dança, tá? Não é esse o ponto, mas que é perfeitamente possível que todos os corpos dancem da sua forma, dentro das suas, como é que fala? Das suas capacidades, certo? Então é isso que eu queria falar nessa live curtinha de hoje, tá bom? Tava aqui com uma cabeça toda reflexiva hoje a respeito dessa questão da dança, a respeito da questão dos estilos, de mudanças e blá blá blá, né? Mas eu acho que antes disso tudo vem aquela coisinha, aquela pergunta ali no fundo
que é por que que a gente começou a dançar, por que que a gente gosta tanto da dança, por que que mesmo quando a gente tem diversos afazeres ou diversos trabalhos, a gente não larga a dança, né? Então existe algo ali que nos faz bem, existe algo ali que faz com que os nossos olhos brilhem, certo? Espero que essa live tenha ajudado vocês. E espero que essa live ajude outras pessoas que estão aí procrastinando ou que estão aí com muito medo de começar a dançar. Eu espero que esses comentários, essas reflexões, né, façam com que você tome essa decisão de fazer algo por você, né, se esse for o seu caminho, tá bom? E é isso. A Isa falando aqui. Maravilha! Essa colocação sobre medos e limitações. Exatamente, né? Isso é muito interessante porque a gente está falando aqui sobre dança, mas isso serve para a vida, né? Isso serve para a vida. Quantas coisas a gente não deixa de fazer, né? Por conta desses medos e dessas crenças, né? E outro dia eu ouvi ali em algo que eu estava acompanhando que é assim, crença é aquilo que a gente acredita que é verdade. Não quer dizer que isso é real, né? Não quer dizer que está certo, está errado, né? Então, que a gente tome cuidado com isso, né? Certo? Queridos, boa noite, obrigada pela participação de vocês, tá bom? Manda essa live aí para todo mundo que vocês acham que está procrastinando aí o começo da dança. Mostre para essas pessoas, para os seus amigos, o quanto é bom dançar, se movimentar, certo? Então é isso. Quem quiser saber mais sobre os cursos que eu comentei ao longo da live, é só me escrever. Quem quiser algumas dicas, só me escrever também. Quem quiser compartilhar comigo, que está sentindo algum medo, que está sentindo alguma insegurança, tô aberta aí para receber os comentários, tá bom? Um beijo, boa noite e até terça que vem.